vereadora derrotada em São Paulo, Joyce Hasselmann reapareceu das cinzas no canal My News. O que será que saiu dessa entrevista? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Eu vou admitir que eu já vi essa entrevista, então eu sei que eu vou me divertir. Daí já até coloquei uma musiquinha aqui mais legal pra gente. Mas vamos lá, conta pro nosso público o que aconteceu nessa entrevista. Gente, aconteceu a joiçada da Joyce, né? E a Joyce é uma coisa que, assim, a Joyce é um personagem que desperta muita fúria da esquerda e com toda razão, porque ela fez o maior pacote de maluquices, sobretudo. Mas é uma coisa que eu falo muito pra galera da esquerda, Sofia. Quando a Joyce fala essas coisas, deixa ela falar, gente. Ela entrega muita coisa, assim. Ela sai, às vezes, melhor do que encomenda, assim. O termo, sabe a expressão gabinete do ódio? Quem nomeou o gabinete do ódio foi a Joyce. Foi a Joyce. Então, assim, se ela deu o nome pro negócio, se ela explicou o negócio, e nesse caso, ela já mentiu em muitas coisas, mas nesse caso ela falou a verdade. Ela falou estritamente a verdade. Era um grupo organizado pelos filhos do Bolsonaro. E ela finalmente explicou um episódio, né, Sofia, que na época... ela falou nessa entrevista do My News, mas eu vou pegar uma outra entrevista que tem um corte mais localizado. Mas assim, aquela queda da própria altura, aquilo não se explica. Aquilo é uma história muito mal explicada. Então vamos começar, e fora que ela também detona a Michelle Bolsonaro. Vamos começar então pela Michelle Bolsonaro, que é o que todo mundo está compartilhando. Depois a gente vai entrar no detalhe dessa agressão que ela supostamente sofreu. Vamos ver juntos. Eu vou fazer mais uma pergunta, a Joyce vai respondê-la conforme ela puder falar um pouquinho mais rápido, só porque a gente tem que encerrar e ir para a parte de membros, então nós teremos mais 10 minutos lá, mas eu não quero segurar a nossa bancada também, todo mundo tem seus compromissos. Então, Genésio vai perguntar, a Joyce responde, depois todo mundo vai para essa nossa parte de membros. Por favor, Genésio. Pode falar, Sofia. Tá mutada só. Só dizer que eu achei um pouco desrespeitoso com a entrevistada, a forma com que ele coloca. Fala, mas fala rápido que a gente tem que fazer, eu tenho outra coisa. Vai, Joyce, corre aí! Corre aí, Joyce! Jesus amado. Vamos lá. O tenente-coronel Mauro Cid é de 4 gerações de militares. Ele estava predestinado, estava caminhando para ser general, né? Então tem toda uma tradição. Ele deu uma declaração, e eu gostaria de saber a sua opinião, de que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, teria sido uma das que mais enlouqueceu com a perda do mandato, né? Ela aqui em Brasília tem muito prestígio, foi fundamental na eleição de uma senadora, e nós, jornalistas, especulamos a possibilidade, que eu acho remota, dela ser uma possível escolhida pelo Bolsonaro para ser candidata à presidência da República. A senhora conviveu de um momento com o outro com Michelle Bolsonaro. Gostaria que a senhora analisasse para a gente qual a relação que a senhora tem de Michelle Bolsonaro na perspectiva de ser uma possível sucessora de Jair Bolsonaro, visto que ele está impedido aí de concorrer. A Michelle Bolsonaro seria o poste do Bolsonaro, assim, porque ela não tem capacidade intelectual nenhuma, não que ele tenha grandes coisas, mas pelo menos ele tem. Eu gosto como a extrema-direita fala, ela seria o poste do Bolsonaro, né? Assim, machista pra caramba, né, Joyce? Porque, inclusive, você sofreu muito com o machismo e a misoginia dos bolsonaristas, mas vamos lá. Teve um tempo de experiência na Câmara, né? Ele foi treinado ali meio no fazendo a coisa. A Michelle Bolsonaro é a pessoa mais fútil que eu conheço. Assim, todo esse personagem que ela apresenta, de boa moça, de pessoa fofinha, né? Olha, eu sou cristã. As coisas que ela diz, as coisas que saem da boca dela, as palavras eu não, assim, os palavrões, ela é um horror, é um horror. É um horror. Quem vê aquela mulher num palco, numa igreja, orando, acha que, nossa, realmente ela é uma santa. Gente, ela é um horror. Assim, coisas da intimidade que ela chegou a comentar comigo, e depois eu me afastei, porque eu tive um início de relacionamento com ela na transição,
e depois eu achei melhor eu me afastar dela completamente, até porque ela me deu um calote, ela me deve dinheiro até hoje. Ela Pô, mas a Joyce também precisa ter feito amizades melhores, né? Calote da Michelle, as roupas que ela perdeu pra Carla Zambelli. Pô, é só trairagem nessas migas, né, Sofia? Tá errado isso aí. Eu acho que a Joyce, ela deveria escolher melhor em quem ela confia, né? Porque ela tá me parecendo uma pessoa que cai na lábia de qualquer um, desculpa. Qualquer uma, no caso. é verdade. Eu paguei o avião no maquiador dela na posse. Porque ela pediu para eu pagar, porque o Bolsonaro não ia querer trazer no avião o maquiador, porque o maquiador é gay. Então, ele não ia querer o maquiador no avião. E aí, ela que pediu a passagem, que ela não podia comprar, porque estava com problema no cartão, mas que me devolvia o dinheiro. Quem comprou foi o meu marido ainda. Até hoje, meu marido tem um recibo dessa passagem, né? E o pagamento do maquiador. Além de tudo, é caloteira. Mas é um horror, gente. Assim, se eu tivesse... Eu não tenho coragem de falar os palavrões que ela fala, o jeito que ela trata. É uma pessoa nojenta, asquerosa. Uma pessoa nojenta, asquerosa. Então, assim, nós teríamos o Bolsonaro de novo na presidência, porque ela é fútil. O que ela fazia? Ficava com esse maquiador o dia inteiro, né, com o maquiador. Ele levava o maquiador para as praias, viajando com cartão corporativo, pagando tudo para maquiador fazer isso e aquilo, virou o cachorrinho dela. Então, é isso que eu tenho para dizer. Ela é um horror e caloteira ainda. Esse caloteira também acho que ninguém sabia, viu, Joyce? Não, olha, essa conversa com a nossa querida jornalista e ex-líder do governo, cheia de informações, né? Cheia de informações. Riquíssima, né? Riquíssima. Eu tenho que fazer um livro, gente. Eu preciso fazer um livro sobre isso, antes que eu comece a esquecer as coisas, sabe? Se bem que minha memória é de elefante. Eu ia te perguntar isso. Viu, Joyce? Eu ia perguntar isso, seu livro. Pode falar. Não, só lembrar que uma das razões pela qual a Joyce não é exatamente muito bem vista no jornalismo aqui no Paraná são as acusações de plágio, né? Uhum. E daí agora ela tá falando de escrever um livro. Uhum. Da onde que ela vai, da onde que ela vai tirar o texto desse livro? Mas assim, eu não duvido nada, e aí que tá, não é por mérito dela, eu não duvido nada que essa história da Michelle seja verdade. A questão é que ela fazia parte do grupo, né? Ela estava ali. E aí, Sofia, é uma coisa importante de lembrar, o Gabinete do Ódio, eu fiz uma série, inclusive a gente vai transformar em Meteoro Repórter ainda, eu cobri de perto, e lá em 2019, 11 de dezembro de 2019, eu não entrevistei a Joyce, tá? Mas eu tive contato com o Alexandre Frota e com o Luciano Ayan, que é o cara forte do MBL. E quando a Joyce nomeia o Gabinete do Ódio, nessa matéria que eu escrevi lá faz bastante tempo, eu fiz basicamente uma decupagem do dossiê, ela se baseou muito, não é um plágio, tá, Sofia? Mas são informações aqui de um dossiê do Luciano Ayan. Muitas pessoas reuniram informações naquela CPI das fake news, que foi pré-CPI da Covid, a pandemia ainda não tinha acontecido, e eu tenho nessa matéria os PPTs originais em que a Joyce e o Ayan definem o que é o Gabinete do Ódio. Então vocês podem ver aqui, esse aqui é o da Joyce, tá na tela, é crime, Código Penal, caluniar alguém, difamar, injuriar. E aí ela coloca aqui, essa daqui é a apresentação dela na CPI, tá? Colocando as principais referências, os influenciadores, a rede social de ataques no Twitter, usando Terça Livre, na época quando o Alan dos Santos ainda não tinha sido... não tinha sofrido as derrotas judiciais pro Alexandre de Moraes, o Let's Dex, que é um perfil anônimo que eles usavam e que tinha uma suspeita do próprio Alan dos Santos, o Abraham Weintraub utilizando as redes sociais, o Eduardo Bolsonaro, os políticos que eram aliados, os influenciadores. Então, assim, o uso de bots nesses ataques sincronizados. Por que eu estou mostrando isso, gente? Porque eu gosto da Joyce Hasselman? Não, porque ela fez parte disso aqui. A Joyce, não sei se o pessoal lembra, na época do Facebook, o perfil da Joyce Hasselman era maior do que o do Bolsonaro, viu, Sofia? Ela era mais influente nas redes sociais do que o Bolsonaro.
E isso aqui tudo tá documentado, tá, gente? A gente conseguiu chegar nessas informações. Esse aqui é o relatório do próprio Luciano Ayan. Vocês podem ver, são muito similares aqui as informações que eram colocadas. A estratégia de intoxicação de debate nas redes, perfis falsos organizados, linchamentos virtuais, comportamento sectário. O Ayan, para quem não lembra, foi o que disseminou aquele post que o MBL usou para atacar Marielle Franco morta. Morta. Tá? E eu conversei com o Luciano Ayan a respeito disso. E é por isso, inclusive, que ele se voltou também contra tudo isso aí. Porque eles fazem esse tipo de coisa. São ataques, são linchamentos organizados. Então, assim, Sofia, de longe, eu não sou um cara que passa pano para a Joyce. A Joyce foi bolsonarista e ainda é de extrema-direita. Não mudou tanto assim. Só que, assim, todas as informações que esse pessoal traz é ouro. Aí cabe a nós, jornalistas, pegar isso tudo e apurar. E aí eu conversei com outras pessoas que não são tão alto escalão assim, que fizeram parte desses grupos. São pessoas que eu não vou revelar a identidade, até porque elas correm risco de vida se eu colocar o nome na roda. Mas assim, isso aqui foi muito importante. E aí a gente chega, tem um corte de um podcast do IG, ela falou isso no My News também, tá, gente? Mas eu não localizei no corte no My News, mas ela fala da agressão que ela sofreu no final do governo Bolsonaro. E aí a trama se enrola legal, que é o que ela fala. Eu não sei se você viu essa parte da entrevista, Sofia, porque isso aqui realmente é esquisito pra caramba. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Um dia você acordou toda machucada. Polícia Legislativa acionada, você se entendeu o que tinha acontecido. O que aconteceu? O que aconteceu era que o ministro do Bolsonaro se transformou no secretário de segurança do Ibanez. Ministro do Bolsonaro se transformou em secretário de segurança do Ibanez. Quem é o ministro, Sofia? Aí. Ministro do Bolsonaro que se tornou secretário de segurança ibanês, Anderson Torres. Que fez a minuta golpista. Uhum. Ela está dizendo que a coisa não foi investigada em cima dela porque um dos autores do golpe não deixou que se investigasse. Agora vamos seguir. E aí a investigação saiu como uma simples queda. Nem que eu tivesse caído de uma escada em 30 degraus, eu teria conseguido quebrar o meu rosto todo, quebrar minha coluna, porque trincou minha coluna, fora todos os machucados, abriu meu queixo, eu tenho uma cicatriz no meu queixo até hoje, provavelmente foi com alguma coisa pontiaguda, bateram a minha cara na pia, tava a pia ensanguentada inteira. Eu sei quem foi, sei exatamente, porque também fui investigar, sei quem foi, sei como fizeram, sei como entraram. Fui lá e levei informação pro Arthur Lira na época, presidente da Câmara. Falei, aconteceu isso, as provas estão aqui. Aí ele falou, mas você tem alguma prova contundente, alguma gravação, alguma coisa assim? Eu falei, não, eu tô te dando todo o mapa da história. Quem entrou, quem saiu, o que o porteiro viu, o que não viu. Isso começou 3 meses antes da minha agressão. O Arthur Lira olhou para mim e falou assim, pois se você não tem gravação, você fique bem quietinha, porque senão você vai ser caçada. Eu não tenho como segurar a tua cassação na Câmara. Tá bom? Isso aqui, pra mim, Sofia, é coisa de máfia. Com certeza. Tá? É mafioso que faz isso aqui. E ninguém faria isso com a Joyce se ela não estivesse falando a verdade em muitas das coisas que ela diz. Eu não tô dizendo que ela não mente, tá, gente? Ela mentiu sobre várias coisas, aumentou algumas histórias. Mas, enfim. É isso que eu queria trazer, Sofia. Agora a gente soube que talvez tenha rolado um atentado contra ela no final do governo Bolsonaro. Pois é uma coisa que já havia sido levantada essa suspeita naquela época, né? Uhum. E que ela não falou tanto, inclusive, vale dizer, né? Deu várias entrevistas falando, não, é o remédio, e aquela história tava toda estranha. Tava estranha desde aquela época. E a Joyce acaba se tornando meio que apenas a versão mais bem acabada, digamos assim, do que é o ex-bolsonarista, né? O bolsonarista que deixa o bolsonarismo, porque eles não aceitam isso. A lealdade é uma questão que os bolsonaristas levam muito a sério.
E você até vê que tem alguns que ensaiam sair, mas não saem. A gente viu isso muito bem com relação ao Pablo Marçal, que teve aqueles bolsonaristas que vai, não vai, vai, não vai. Mas quando realmente um bolsonarista sai de vez, a gente vê o que acontece. A gente vê o caso da Joyce Hasselman, a gente vê o Alexandre Frota. Vamos ver agora acontecendo ao vivo com o Ottoni de Paula. O Ottoni eu acho que não, viu? Não? Eu assisti a entrevista dele no ICL de manhã. Ele disse que não teve golpe. Alguém deve ter dado recado para ele já. Para ele parar, sabe? Uhum. Talvez porque ele viu o que aconteceu com os outros, né? A Joyce politicamente está morta, vamos e convenhamos, não consegue se eleger nem vereadora. E tá morta por causa disso, gente. O que aconteceu? Quem era o eleitorado dela? O seguidor do Bolsonaro. E eles fizeram questão de fazer campanha contra ela. Fizeram a mesma coisa com o Frota, que o Frota ainda conseguiu fazer, de fato, mesmo que seja mais ou menos, uma transformação e ir para outro campo político. Ela, como continua sendo uma pessoa de direita, eles acabaram com a carreira dela. Ela não tem chance de se eleger nem para vereadora. Exato. E o Frota, ele conseguiu fazer essa transformação, mas virou vereador de uma cidadezinha na região metropolitana de São Paulo. Teve que reduzir muito o escopo para ganhar alguma coisa. De São Paulo ele não conseguiu. Então... Não. E daí? Agora é isso. Quando eles... Agora, tem uma coisa que a gente tem que dizer. Quando eles saem e saem de verdade, como aconteceu com o Frota e com a Joyce, meu Deus, mas que delícia que é as informações que eles trazem. Agora eu acho que a Polícia Federal tem que investigar isso tudo. E assim, eu acho que se for mesmo comprovado que teve uma ingerência do Anderson Torres, é ruim, porque a gente ficou sabendo, inclusive, que o Ibanez não está sendo investigado com o mesmo rigor do que os militares, né? Eu acho que isso tinha que entrar no inquérito do golpe, viu, Moraes? Se você estiver vendo esse vídeo aí, essa história aí tá muito mal contada. Exato. Se não do golpe, tem vários outros que ainda podem sair por aí. Estamos esperando o inquérito aí do Gabinete do Ódio. Isso vai ser uma beleza se algum dia sair. E tem o Dabin Paralela que tá chegando, né? Tá chegando o Dabin Paralela e a gente... Até onde talvez a gente os dois juntos. E até onde a gente sabe, a Joyce foi uma das pessoas que foi espionada pela BIM Paralela, né? Sim, ela e Rodrigo Maia. Exato. Vamos ver. Eu acho que a gente ainda... Eu realmente acho que Joyce ainda vai ser personagem de mais notícias aqui do Meteoro. Só Joyce, escreve você o livro, tá? Não pega de ninguém, não. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sofia, é isso aí. Pessoal que tá vendo ao vivo, a gente já está voltando com mais notícias.